E aí, galera, vamos para uma aula de gramática. A gente vai estar encerrando esse bloco aqui, tá? A gente vai estar falando sobre formação de palavras. E para quem ainda não assistiu as duas últimas aulas, vocês procurem no YouTube. A primeira aula de família de palavras, a segunda de estrutura de palavras. E agora vamos finalizar com a formação de palavras, beleza? Bora lá. Dentro da língua, entende-se que ela é um organismo vivo. Toda língua, independente se ela é portuguesa, inglesa, alemã, ela é um organismo vivo, ou seja, ela está sempre criando novas palavras, ela está sempre variando. Não é à toa que o português ele veio do galego-português, que veio do latim, que em algum momento veio de uma outra língua e assim vai. Tá? Esse processo de variação, a gente tem alguns nomes. Mas por enquanto, hoje a gente vai estar focando em apenas três. Que é a derivação, que é a composição e o hibridismo. Beleza? Vamos lá. Como a gente já estudou na última aula, na primeira aula sobre família de palavras, a derivação se dá pelo processo de formação de palavras quando a gente tem um radical e logo depois a gente acrescenta algum outro elemento ou a gente antecede ao radical com algum elemento. Por exemplo, a gente vai ter a prefixação dentro da derivação, que é quando a gente acrescenta algum elemento antes do radical. E para quem não sabe o que é radical, eu sugiro que volte à primeira aula sobre família de palavras, que eu estou lá explicando direitinho sobre isso, de família de palavras e estrutura de palavras. A gente vai ter a sufixação também, que é quando a gente acrescenta o elemento depois do radical, e a parasintética, que é quando acontece os dois, a prefixação e a sufixação, ou seja, é quando acrescenta-se elementos antes ou depois do radical, beleza? Logo depois a gente vai ter a composição, que seria a formação da palavra através de dois radicais. Quando a gente une dois radicais numa palavra, a gente vai ter uma composição. Essa união de dois radicais pode ser por uma aglutinação, ou seja, é quando um dos radicais pode sofrer uma alteração, ou uma justaposição, é quando os radicais se unem e não sofrem alteração, ok? E por fim, o hibridismo, que vai ser essa formação de palavras com elementos de línguas diferentes. Podem ser radicais ou não, certo? Vamos para os exemplos. A gente vai ter aqui o primeiro exemplo sobre derivação, tá? A gente vai ter uma palavra primitiva aqui, terra, porque terra não deriva de nenhuma outra palavra. A gente vai ter o radical de terra, que é esse ter, tá vendo aqui? T-E-R-R. Com esse radical aqui a gente vai formar outras palavras. Por exemplo, aterrar, enterrado e desenterrado. Enterrado. A gente vai estar aqui acrescentando o AR, quer dizer, em alguns casos só o R aqui que vai representar uma desinência, e o A, que é um prefixo de não, ou também no caso de aterrar, no sentido geral, é de colocar na terra alguma coisa, tá? A gente vai ter aqui terreno, por exemplo, a gente vai estar acrescentando esse eno, que vai ser o sufixo, no caso aqui o E, a gente vai ter a vogal temática, e aqui o NO para o sufixo que vai ter a sua desinência, ok? Enterrar, a gente vai estar aqui acrescentando o EN e o AR, tá? Então a gente também tem uma parasintética aqui. E aqui em enterrado a gente vai ter o EN e o ADO, que também será uma outra parasintética. Outro exemplo para fixar. Em triste, ok? Triste a gente vai ter aqui o radical triste, tá vendo? Só até o T. E dentro de triste a gente vai formar outras palavras. Tristeza. E logo vai ser um sufixo porque o acréscimo se deu só no final da palavra. Tristonho. Outro sufixo porque o acréscimo se deu só no final da palavra. E entristecimento é uma parasintética porque o acréscimo se deu tanto antes como depois da palavra. Tudo certo? Composição. E aí agora a gente vai fazer um processo diferente. A gente já vai começar pela derivada para entender quais são as primitivas, ok? Se a gente tem aqui arranha-céu, a gente vai ter duas primitivas, arranhar
mais céu, tá vendo? São palavras que não foram modificadas. Logo, a gente vai ter aqui uma justaposição, beleza? Em girassol, que a gente vai ter o verbo girar, mais o substantivo sol. Mas se não houve alteração, por que aqui a gente vai ter um R e aqui a gente vai ter outro R? Seria normalmente uma lei fonética no qual, para não perder a sonoridade da palavra, a gente acaba tirando o R quando for juntar. Entretanto, continua sendo uma justaposição. Diferente aqui de planalto, tá? Em planalto, a gente tem plano mais alto. A gente tem uma perda fonética, porque o O ele acaba sumindo para dar lugar ao A de alto. Então, com essa alteração fonética, a gente vai entender que isso daqui, que essa formação dessa palavra nova, vai ser uma aglutinação, ok? Aguardente também será uma aglutinação, certo? Bora lá. O hibridismo, como eu falei, é a junção de elementos de língua estrangeira. Por exemplo, como primeiro exemplo, a gente vai ter surfista. Surfista, o surf vem que é um elemento inglês, é um radical inglês, mas o ista aqui, que vai ser um elemento sufixal da língua grega, tá? Que significa que você está pertencendo a alguma coisa, alguma profissão ou algum movimento ideológico, tá? E aí a gente vai ter como, por exemplo, oftalmologista, comunista. Esse ista sempre vai estar dizendo que você representa, está participando de alguma coisa, ok? E hiperacidez. O hiper aqui é um prefixo do grego, que significa muito, excesso, e acidez. Em acidez a gente vai ter aqui um radical da palavra ácido, que é brasileira, que é da língua portuguesa, e esse eis aqui, que é um sufixo, tá? Que vai estar representando uma desinência. Tudo certo, galera? Bom, por hoje é só. E é isso, até o próximo vídeo.